Antes de mais nada, adepto sportinguista, subscreve já o canal Zona Sporting Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa nos comentários a tua opinião sobre o que vou revelar aqui. Tu não vais acreditar no que aconteceu entre Sporting e Benfica, dois clubes que vivem de rivalidade, de confrontos históricos, de batalhas dentro e fora das quatro linhas, mas que, na calada da noite, acabaram por tomar uma decisão inesperada, quase inacreditável. O que parecia um simples detalhe de logística pode, na verdade, esconder uma movimentação de bastidores que promete mexer com todo o futebol português. A notícia que abalou os corredores de Alvalade começou quando dois jogadores colombianos, Luís Soares, o avançado sensação do Sporting, e Richard Rios, o médio do Benfica, precisaram de regressar da América do Sul depois de um jogo pela seleção colombiana em Maturim, na Venezuela. E que jogo foi esse? Soares simplesmente brilhou com 4 golos, um deles servido precisamente por Rios, que também teve uma atuação sólida. Só que, terminada a festa no relevado, começou o verdadeiro problema. Como garantir que os dois regressassem a Portugal a tempo dos compromissos do fim de semana? E foi aí que aconteceu o inimaginável. Sporting e Benfica, eternos rivais, decidiram unir forças. Isso mesmo, dividiram os custos de um jato privado para trazer os seus craques diretamente para Faro, evitando escalas demoradas e viagens desgastantes. Uma operação relâmpago, discreta, quase secreta. Algo que ninguém esperaria entre dois clubes que raramente concordam em qualquer coisa. A verdade é que, enquanto as manchetes falavam apenas do regresso antecipado dos jogadores, a história escondia muito mais do que logística de calendário. Fontes ligadas ao Sporting garantem que este movimento foi mais do que pragmatismo. Foi também uma estratégia para proteger Luís Soares e dar um sinal ao balneário. O craque colombiano não podia perder ritmo, ainda mais às vésperas de jogos decisivos no campeonato e na Liga dos Campeões. Ao partilhar custos com o Benfica, o Sporting não apenas acelerou o regresso do seu avançado, mas também gerou uma cortina de fumo que desviou a atenção das pressões externas vindas do mercado. O mais curioso é que este pacto secreto entre rivais se deu num momento de tensão máxima. Ao mesmo tempo em que Soares embarcava, Gonçalo Inácio era alvo de uma ofensiva milionária da Arábia Saudita. E é precisamente aqui que muitos analistas acreditam que o voo privado teve outro propósito: servir como distração, como manobra de bastidores para proteger os ativos do clube. Enquanto a imprensa falava do improvável acordo com o Benfica, o Sporting fechava fileiras contra a tentativa de perder o seu defesa mais importante. Mas a pergunta que fica é: este episódio foi apenas coincidência ou há algo mais profundo a ser revelado? Será que Sporting e Benfica, mesmo que por instantes, perceberam que precisam unir forças contra a ameaça estrangeira que tenta comprar os talentos do futebol português? Ou foi apenas uma jogada momentânea, ditada pelo calendário e pelo acaso? O adepto leonino precisa refletir. Num futebol cada vez mais dominado por petrodólares e investidores estrangeiros, será que o maior perigo para o Sporting não está apenas nos rivais internos? Uma verdadeira guerra de bastidores envolvendo o Sporting, um dos seus jogadores mais valiosos, e o mercado internacional, que parece disposto a tudo para arrancá-lo de Alvalade. O nome em questão dispensa apresentações: Gonçalo Inácio. O central que cresceu na academia tornou-se titular absoluto e hoje é visto como o pilar da defesa leonina. O jogador que Rui Borges considera insubstituível e que a direção liderada por Frederico Varandas vê como ativo estratégico do clube. Pois bem, o que parecia estar controlado sofreu um abalo devastador nos últimos dias. O Al Ittihad, da Arábia Saudita, decidiu avançar forte e colocou 60 milhões de euros em cima da mesa, exatamente o valor da cláusula de rescisão. Uma ofensiva brutal, inesperada e que deixou os bastidores em polvorosa. O empresário do jogador, Miguel Pinho, foi visto no Dubai em conversas discretas, tentando perceber se era possível fechar o negócio dentro das poucas horas restantes do mercado saudita. Do lado sportinguista, as posições dividiram-se. De um lado, dirigentes que viam a oportunidade do ouro para encaixar uma verba gigantesca e, com isso, reforçar outros setores da equipa. Do outro, os que defendiam com unhas e dentes a permanência de Inácio, afirmando que vender o defesa seria praticamente abdicar de qualquer hipótese real de lutar pelo título e por uma campanha digna na Liga dos Campeões.
E foi nesse ambiente de tensão máxima que surgiu o pacto improvável entre Sporting e Benfica no fratamento do voo para trazer Soares e Rios. Muitos acreditam que esse acordo não foi apenas logístico, serviu também como um movimento de bastidores para criar uma cortina de distração. Enquanto as manchetes falavam do pacto insólito entre rivais, a direção sportinguista trabalhava nos bastidores para travar a investida saudita e ganhar tempo. Um jogo de sombras, de distrações e contra-ataques, que passa despercebido ao público comum, mas que explica o clima febril nos corredores de Alvalade. Mas há uma verdade dura que não pode ser ignorada. O interesse do Al Ittihad não vai desaparecer. Mesmo que o negócio não se tenha concretizado agora, os sauditas mostraram ao mundo que estão dispostos a investir pesado em Gonçalo Inácio. E mais, mostraram ao próprio jogador que existe um mercado aberto para ele, capaz de transformar a sua vida financeira. Isto cria uma pressão silenciosa, quase invisível, mas que pode afetar qualquer atleta. A cada jogo, a cada negociação, a sombra do petróleo saudita estará presente. É por isso que a direção do Sporting já se mexe para blindar o jogador. As informações que conseguimos apurar indicam que está em preparação uma renovação contratual que pode mudar os números de forma drástica. A ideia é aumentar a duração do vínculo até 2029 e subir a cláusula de rescisão dos atuais 60 milhões para 80 milhões de euros. Seria um recado claro. Quem quiser Gonçalo Inácio terá de pagar ainda mais caro. E mais do que isso, seria um gesto simbólico para a equipa, para os adeptos e até para os rivais. O Sporting não se curva facilmente ao dinheiro estrangeiro. Mas será que esta estratégia será suficiente? Há quem diga que o simples facto de o jogador saber que há clubes prontos a pagar a sua cláusula já altera o seu posicionamento psicológico. Gonçalo Inácio sempre deixou claro que gostaria de jogar na Premier League um dia, e os sauditas podem ser apenas o primeiro passo de uma corrida que incluirá em breve clubes ingleses. Se esse momento chegar, o Sporting vai precisar não só de dinheiro, mas também de um plano desportivo sólido que convença o jogador a continuar. E há um detalhe ainda mais intrigante. Esta ofensiva saudita acontece no exato momento em que o Sporting parecia ganhar fôlego financeiro e estabilidade desportiva. Muitos veem a tentativa de levar Inácio como um ataque cirúrgico, um movimento pensado para abalar um projeto que, pela primeira vez em anos, dá sinais de consistência. O timing não é coincidência, é pressão pura. É a prova de que o Sporting voltou ao radar dos gigantes e, por isso mesmo, tornou-se alvo. Enquanto isso, Rui Borges mantém o discurso sereno. Diz que conta com Gonçalo Inácio, que está focado, que nada vai abalar a equipa. Mas nos corredores a conversa é outra. A direção sabe que está a andar numa corda bamba. Sabe que tem de resistir agora, mas também sabe que a tentação financeira pode voltar em breve. E os adeptos? Esses estão divididos. Há quem prefira vender e reinvestir, há quem prefira manter e lutar pelos títulos. Adepto leonino, a pergunta é direta. O que farias? Aceitarias 60 milhões e apostavas em reforços ou seguravas Gonçalo Inácio a todo o custo, mesmo correndo o risco de perdê-lo mais tarde? O que é certo é que esta guerra está longe de terminar. O Sporting mostrou força, mostrou que não se vende barato, mas também revelou a sua vulnerabilidade. Os seus talentos estão no radar dos maiores investidores do mundo. E esta vulnerabilidade, mais cedo ou mais tarde, vai ser explorada de novo. Por isso, subscreve já o canal Zona Sporting, Rumores e Notícias, ativa as notificações e deixa já a tua opinião nos comentários. Gonçalo Inácio deve ser blindado com uma cláusula de 80 milhões ou o Sporting deveria ter aproveitado a fortuna oferecida?